Gostaria de aprender mais sobre a doutrina espírita? Sim, mas de forma organizada e sistematizada. Baixe o aplicativo Kardec Play no Google Store ou App Store e se inscreva. Cosme Massi e o IDEAC esperam por você. Olá pessoal, muito boa noite, sejam todos bem-vindos aqui novamente, outra vez, ao canal, a mais um programa, não é? Que é o Home Office Espírita, então sejam todos bem-vindos aqui, bem-vinda Camila Machado, bem-vinda Monique Papa, bem-vinda Karen, bem-vindo você para mais uma noite de muito conteúdo, muita conversa, fique à vontade aí para comentar no chat, que logo logo nós vamos compartilhando aqui ideias, né? E o conteúdo dessas três beldades, né, maravilhosas que me acompanham nessa noite. Bendito sois eu, entre as mulheres, né? Vão falar de diferentes assuntos. Então, seja muito bem-vinda, Camila Machado. Por gentileza, se apresente aos nossos amigos. Muito obrigada, Jardel. Boa noite, pessoal. Boa noite, Karen, Monique. É um prazer estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Hoje vamos estar aqui nas bênçãos de Jesus, com certeza, afagando os nossos corações com as palavras que vão vir do alto e tomara que possamos ser bons instrumentos. Sou de Brasília, Distrito Federal. Meu Instagram está aí anotadinho. Quem ainda não seguir, segue lá, que a gente está sempre divulgando a doutrina do jeito que consegue. Muito obrigada. Muito bem. Ok, daqui a pouco Camila Machado estará dando o prazer, né, da sua preleção, mas por enquanto vamos ouvir aqui um pouco de Monique Papa. Seja bem-vinda, Monique Papa. Por favor, se apresente. Boa noite, pessoal. Uma alegria estar aqui novamente com vocês. Hoje vamos falar de mais uma mulher aí do nosso evangelho. Então, uma alegria muito grande estar aqui ao lado dessas duas queridas, Camila e Karen, que eu não conhecia ainda, não tinha tido a oportunidade aí de fazer um trabalho juntas. Então, espero que sejamos muito felizes. E hoje a noite promete, viu, essa felicidade, porque o conteúdo aqui a gente já andou conversando, né? Conspirou ao favor, porque nós aí construímos alguns links que pode ser interessante na nossa conversa de hoje, né? E assim, Karen Bevonese vai começar com um assunto muito interessante que envolve o Evangelho. Então, por favor, Karen, se apresente e faça a sua preleção. Boa noite, pessoal. Obrigada, Jardel. Boa noite, meninas. Como a Monique falou, acho que é a primeira vez que nós nos reunimos aqui, né? Os quatro juntos. Estou tendo o prazer de compartilhar essa noite de muitos aprendizados com vocês. Espero que a gente tenha uma noite super agradável e que a gente possa, como eu sempre falo, adquirir conhecimento e também repassar um pouquinho, né, do que a gente estuda aí ao longo da vida. Hoje, eu decidi fazer um estudo a partir do que eu entendo, né, sobre o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu pai. Eu vou começar pelo item 2, que a gente tem assim: a casa do pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Então, os espíritos, eles nos afirmam que todos os orbes têm sua civilização, em estágios diferentes de evolução. Sob esse enfoque, a gente pode dizer que o sistema solar é um laboratório rico em quantidade e variedade de espécies, e o humano terráqueo é apenas uma delas. Sendo assim, bem didaticamente, cada planeta constitui verdadeira escola ou oficina, onde o princípio inteligente da criação, ou espírito, tem a oportunidade de se descobrir como colaborador na obra de Deus. E como diz o Allan Kardec no livro A Gênese,
é uma pequena citação dele sobre esse tema. Ele fala assim: deserto inimaginável estende-se além das estrelas. Lá, em condições diferentes das do vosso planeta, novos mundos revelam-se e desdobram-se em formas de vida que as vossas concepções não podem imaginar, nem vossos estudos comprovar. Olha que interessante, né? Ele já vem lá na Gênese dizendo para nós que as nossas concepções não têm capacidade para imaginar. E os estudos, pelo menos daquela época, né, não eram capazes de comprovar. Por volta de 1858, o Kardec ele já se referia à existência de vida inteligente em outros mundos habitados, inclusive com entrevistas realizadas por meio da evocação de seres de outras moradas. O que causa estranheza, ao meu ver, é a dificuldade que os adeptos do espiritismo, em sua grande maioria, têm de entender tal realidade. Mais ainda, estranha é toda a reação contrária à manifestação de irmãos de outras moradas em nosso ambiente, por meio de médiuns, por exemplo, pela psicofonia, né, que a gente conhece. As comunicações existentes entre o homem da Terra e habitantes de outros planetas podem sim, segundo o Espiritismo, ser feitas a partir de médiuns, que recebem mensagens pela psicofonia ou pela psicografia de espíritos que estão em comunicação com os extraterrestres. Lembremos que a palavra extraterrestre significa que vem de fora da Terra. A gente não pode deixar nos levar pela palavra ET, que nos remete a filmes de ficção científica, né? E essa estranheza, ao meu ver, ela é muito ruim, pois é como se os espíritas só aceitassem mensagens se viessem de médiuns super famosos, super conceituados, né, no meio. E isso acaba, não vou dizer assim que não é uma pedra no meio do caminho, né, de quem busca o conhecimento, mas é um verdadeiro paredão que bloqueia o progresso, tanto da doutrina quanto do ser humano. E vocês já pararam para pensar que todos esses médiuns super conhecidos, já desencarnados, podem estar encarnados agora, tentando nos passar ensinamentos mais adiantados e nós ainda só olhando para o passado? Eles podem estar hoje encarnados, tentando ser o meio de comunicação desses outros seres e a gente não está levando em consideração, né? Então, aí nós temos, né, na Revista Espírita, de março de 1858, páginas 65, 66 e 67. E a Revista Espírita, para quem não sabe, enfim, o Kardec utilizava para o desenvolvimento e o debate de ideias, que seriam muitas delas, após consolidadas, né, transferidas para os livros da codificação espírita. Aí, nessas páginas, nós temos um estudo sobre a pluralidade dos mundos habitados. E aí ele fala assim: se jamais houvéssemos visto um peixe, não poderíamos conceber um ser vivendo na água. Não teríamos a menor ideia de sua estrutura. Por que então não admitir que outras formas de vida podem viver em outros planetas, no meio diverso do nosso? Podemos observar até agora que na Lua não vivem seres como nós. Mas como não temos conhecimento de suas estruturas, não podemos dizer com certeza se nela existem ou não outros tipos de vida. Mais adiante ainda, ele fala assim: por meio de simples raciocínio, podemos chegar, com muitos antes de nós, a uma conclusão favorável à pluralidade dos mundos. Tal raciocínio é confirmado pelas revelações dos espíritos, que nos dizem que os mundos são habitados por seres que podem ser mais ou menos evoluídos que nós. E ainda mais, hoje sabemos ser possível entrar em contato com eles e obter esclarecimento sobre seu estado. Assim, tudo é povoado no universo: planetas sólidos, o ar, as entranhas da Terra e até as profundezas etéreas. E eu gosto de uma analogia particularmente. Acreditamos, né, que nós somos os únicos seres vivos no universo. Acreditar nisso é como acreditar que a gente mora num prédio com mais ou menos uns 100 andares aí, e acreditar que o único apartamento que tem morador é o seu, né? É uma analogia aí a esse capítulo.
E se somente no nosso planeta já existem diversas formas de vida, né? E ainda em diferentes planos vibratórios, leia-se dimensões, imaginem como é no restante do universo. Né? Voltando para o Evangelho, no item 6, nós temos: muitos se admiram de que na Terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. E daí concluem que a espécie humana, bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem, né? E que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os universos, os inúmeros orbes do universo. Ora, que é a população da Terra em face da população total desses universos, desses mundos, muito menos que a de uma aldeia, em confronto com a de um grande império. Olha só, né? Olha o exemplo que ele dá nesse item. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da Terra e a natureza dos que habitam. E na sequência, no item 7, ele fala assim: faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem os julgasse pela população dos seus quarteirões, mais ínfimos e sórdidos. Num hospital, ninguém vê senão doentes e estrupiados. Numa penitenciária, vêm-se reunidos todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, figure-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio-malsão, e ela é simultaneamente tudo isso. E compreender-se-á por que as aflições sobrelevam aos gozos. Por enquanto, não se mandam para um hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticam. Nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Ora, assim como numa cidade, a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na Terra não se está a humanidade inteira. E do mesmo modo que do hospital saem os que se curam, e da prisão os que cumpriram sua pena, o homem deixa a Terra quando está curado de suas enfermidades morais. Mas, claro, impossível, né, pessoal? Então, como bem explicado nesses dois últimos itens, e exemplificados, né? Eles exemplificam, utilizam exemplos maravilhosos de fácil entendimento no Evangelho. A gente não pode achar que nós, que habitamos um planeta de provas e expiações localizado na periferia da Via Láctea, somos os únicos seres do universo e, pior, os únicos inteligentes. Né? Acreditar nisso seria duvidar da onipotência, da onisciência e da onipresença de Deus. E ainda nesse capítulo, ele divide, né? Fala sobre os mundos inferiores, os mundos intermediários e os mundos superiores, né? Mas eu não poderia trazer tudo isso, senão ia exceder o tempo que a gente tem. E é importante também salientar que não foi somente Kardec que se interessou pelo tema. Antes dele, a Margaret Fox, uma das irmãs Fox, que deram origem ao espiritismo na América, ela havia mencionado o assunto já naquela época. No Brasil, vários médiuns trataram da temática extraterrestre. Chico Xavier, por exemplo, psicografou Cartas de uma Morta, pelo espírito da sua mãe, a Maria João de Deus, cuja história se passa em Marte, e Crônicas de Além-Túmulo, pelo espírito Humberto de Campos, em que se narra, no capítulo 27, uma reunião a qual compareceram anciãos da Sociedade de Marte, olha só, estudiosos de Saturno, cientistas e apóstolos de Júpiter e outros representantes da vida do nosso sistema solar. O livro A Caminhos da Luz, de Emmanuel, também revela como extraterrestres oriundos de diferentes mundos da constelação do Cocheiro chegaram à Terra e se miscigenaram com os habitantes do planeta, impulsionando a sua evolução. E olha só que interessante, né? Como já foi dito no início desse estudo, o planeta Terra é um laboratório, pois para cá vieram várias raças, né? E nas obras citadas anteriormente, nota-se que vêm para cá diversos seres de outros planetas, de outros locais do sistema solar e da nossa galáxia, né? Para nos estudar, para entender como que tantas raças juntas no mesmo planeta se comportam, como é que se dá a nossa evolução, né?
para isso que eles vêm para cá. E também não só para estudar, para nos ajudar, né? Trazendo tecnologia, trazendo informação, tentando abrir os nossos olhos, né? E isso é muito interessante, abre precedente para várias perguntas, né? Assim como Kardec também fez as suas. E, por sua vez, o Exílio Mais também recebeu do espírito Ramatiz a obra A Vida no Planeta Marte. Nela, Ramatiz explica que o marciano não apresenta as mesmas características substanciais do terráqueo, pois, apesar de ter a mesma forma, vibra num plano mais energético que material. Seu mundo situa-se num campo vibratório adequado ao seu corpo físico, ou seja, é menos material que o nosso. Recentemente, os espíritos de Ângelo Inácio e Júlio Verne, pela psicografia do médium Robson Pinheiro, propuseram um estudo mais amplo sobre o assunto, com os livros Os Néfilins e os Abduzidos, publicados pela Casa dos Espíritos Editora. Então, pessoal, a minha mensagem para hoje, através desse pequeno estudo, pequena reflexão, é que vocês abram a mente para novas informações que estão chegando a todo momento do plano superior, dos nossos amigos que vêm de outros orbes, para nos ajudar nesse período aí de transição planetária, né? Se deem a oportunidade, né, de primeiramente buscar, como eu fiz hoje, buscar informações que já existem sobre esse assunto e depois de receber novas informações que chegam a todo momento por médiuns sérios que existem hoje encarnados na Terra. E como saber se o médium é sério? Bom, conhecemos a árvore pelos frutos, não é? Então, por hoje, é essa minha contribuição. Espero que tenham gostado. E não aparece aqui, né, Jardel? Aparece aqui o meu Instagram? Não, né? Não tá aqui? Aqui. Me sigam, nos sigam, Revele App, Clube Espírita. Hoje nós postamos novidades lá, dei uma olhadinha, super bacana. Obrigada pela oportunidade. Maravilha! Nossa, dá para dar uma viajada, né? Todas as vezes que a gente toca em assuntos assim que falam de universo, várias galáxias, planetas, populações interplanetárias, né? Sociedades cósmicas, essas reuniões que foram reportadas, né? Inclusive, Chico Xavier e eu ouso mencionar também Carlos Bacelli, eles são médiuns que são responsáveis pela parte que é considerada por muitos ainda, a parte mais fantasiosa da doutrina espírita, né? Porque a gente olha assim as mensagens, as histórias que eles contam e dizem, poxa, parece que foi tirado de um livro de ficção científica, de um conto de fadas, por causa da sutileza, né? Desse material, se esses né? estudiosos que falaram isso desses autores, né, fossem ler agora Ramatiz e Robson Pinheiro. Aí sim, eles iam pirar o cabeção. É verdade. Verdade, bem lembrado. Isso me lembrou até, sabe quem, cara? Um livro que eu esqueci, eu acho que é Agenda Cristã, o nome do livro. Será que é, meu Deus? Não sei. Chico com Valdo, não é? Agenda Cristã? Acho que sim. Acho que não me lembro, não me lembro. Mas é um desses livros em que ele conta como foi a experiência dele em desdobramento, visitando, né, espaços interplanetários, etc. E a espiritualidade vai explicando para ele como é que ocorre essa relação entre o microcosmo e o macrocosmo, né? E aí só sei que a explicação é tão densa, você precisa parar um pouco, refletir muito sobre o que está se dizendo ali. E aí Chico vê ele ali, projetado naquela imensidão, e aí ele diz assim, pô, depois que eu descobri isso e percebi a grandiosidade que é tudo isso, me deu vontade de voltar para casa. Pegar um pãozinho de queijo e tomar um café. E são poucos os espíritos que conseguem ter uma elasticidade, né, no cordão que liga o corpo físico ao perispírito para conseguir sair da Terra e ir em outros orbes, né, outros planetas, visitar, enfim, também estudá-los. São muito poucos, são só os avatares que a gente conhece, né, Jesus, Chico, né, enfim, entre outros. Sim, bem lembrado.
Então, Camila, Monique, gostaria de falar alguma coisa sobre esse conteúdo que Karen levantou tão bem para a gente? Pode falar. Eu gostaria de falar assim, esse tema é muito curioso, né? E quando a gente lê Cartas de uma Morta, né, que é maravilhoso também, ele fala de Marte, ele fala de Júpiter, né? E ele traz com uma riqueza de detalhes as características desses planetas e das pessoas que o habitam, que é realmente isso, Jardel, que você comentou, né? Tão fora da nossa realidade, né, atual, que parece realmente, vamos dizer, Spielberg, né, nos seus filmes aí, que a gente imagina que nunca vamos chegar nesse transporte, né, De Volta para o Futuro, né, e esses filmes dessa magnitude, que ele tem uma imaginação criativa fantástica, mas parece muito isso, muito ficção, né, porque está muito distante da gente, né, então a gente ainda tem um caminho grande aí a percorrer. E Jardel, eu lembrei da mesma história que você, porque essa história do Chico com o Emmanuel é muito engraçada. E o Haroldo adora contar nas palestras dele, eu sempre morro de rir. E é bem isso, né? A gente às vezes tenta imaginar e chega a doer a cabeça. A gente fala assim, vou ficar doido, vou parar porque senão vou ficar doido. Mas é isso. Toda vez eu recebo muita mensagem no Instagram do pessoal falando que quer que fale sobre os outros mundos, sobre os outros planetas, vida extraterrestre. E aí eu falo assim, calma, gente, essa não é minha área, o meu conhecimento assim é ínfimo, eu só sei que tá no Evangelho, e olhe lá. Então, Karen, eu gosto desse assunto, porque eu, assim, ainda é um assunto que eu ainda não me atrevo, apesar de eu achar interessantíssimo, né? E no próprio Evangelho do Espiritismo, além do capítulo que a Karen leu, a gente também tem na parte que ele está falando do planeta de regeneração, e aí eles falam dos tipos dos mundos, tem os mundos felizes, onde eles descrevem, né? Várias características, inclusive dos seres que lá habitam, fisicamente falando, como é a vida por lá, então é bem interessante, é bem legal mesmo. E é bem difícil, né, da gente conseguir visualizar dentro da nossa mente esse tipo de corpo, de sociedade, né, tão maravilhosa, tão rica de sentimentos elevados, né, é uma coisa assim que foge, parece que está tão distante, né, mas existe. E chegaremos lá, com certeza. Pois é, muito bem, chegaremos lá. Agora sim, essa inversão também, né, das nossas preocupações, da nossa percepção espiritual, de tudo isso que nos envolve, me lembra uma história, né, de Divaldo, que ele conta sobre uma preocupação que ele teve com Joana de Ângeles, e ele contou para ela, olha, porque nós estamos vendo as coisas aqui sendo desenvolvidas da forma que estão sendo desenvolvidas, o que nós vamos levar para o outro lado? Aí Joana disse, Divaldo, meu filho, não se esqueça que aí é cópia daqui. Ou seja, é aqui que nós, no caso ela falando, né? É aqui que nós nos preparamos para realizar essas coisas todas aí. Questão da tecnologia, desenvolvimento humano, essa relação desenvolvimento humano e produção, né? Produtividade humana, essa relação toda intelectual, moral, são tudo consequência das nossas preparações espirituais quando nós viemos para cá para poder trazer essas tecnologias, essas histórias e poder entender da melhor forma possível, porque esses livros, esses filmes que a gente assiste, nada mais são do que consequência disso, do que a gente já viu lá. E a gente traz isso como uma tendência que vira um produto criativo, um produto da nossa criatividade. A melhor forma que a gente tem de desenhar isso aqui na matéria e tornar ela apresentável, né? E graças a Deus a tecnologia está permitindo que a gente desenvolva isso com uma facilidade incrível. É como foi dito, né? Aqui é um laboratório. E eu tenho certeza absoluta que esses filmes de ficção, né, que a gente vê com super-heróis com poderes e naves e teletransporte e tudo mais, eu acredito muito que os roteiristas, as pessoas que escrevem esses filmes, eles vão lá desdobrados, enxergam tudo como é que é do outro lado e acordam com as ideias, né, achando que são ideias, enfim. Na verdade, eles estão se esperando no que viram do outro lado. Eu tenho certeza, e existem até obras que falam isso, né, atestam que espíritos que falam que isso realmente é isso que acontece.
Verdade, mas como tudo que é bom dura pouco, essa temática, o espaço para essa temática, infelizmente, acabou. Deixa eu só falar com os nossos amigos aqui que estão entrando ainda, estão falando conosco, enchendo o nosso chat de conteúdo. Bem-vindo, Aloysio. Boa noite, amigos queridos. Muitas bênçãos para todos nas reflexões de hoje. Muito obrigado. Boa noite a você, Gladys, Lucas. Boa noite, querido. Quem mais? Olha só, Aline e Angélica dizendo aqui boa noite, gratidão, irmãos, por dedicarem seu tempo para auxiliarem nossa evolução. Ela fala de Chapecó, Santa Catarina, olha só. Bem, Aline, nós também agradecemos, eu falo aqui em nome de todos, por vocês estarem dedicando seu tempo em acompanhar a gente nessa aventura, porque você não sabe, nossa, o quanto isso deixa a gente preocupado. Não a participação de vocês, mas as coisas que a gente diz. Porque as coisas que a gente diz, nossa senhora, às vezes eu paro para me perguntar, meu Deus, o que é que eu estou falando? E aqui nós temos médiuns, né, participando da live, vai entender bem o que eu digo, porque nem tudo aquilo que a gente diz é a gente que fala, né? E nem tudo aquilo que a gente fala é a gente que diz. Então, nós temos aí essa dinâmica maravilhosa. Olha só, dona Olga, seja bem-vinda aqui. Quem será? Quem será? Olha, eu estou até ouvindo ela dizer, Deus te abençoe, minha filha. Dona Olga, boa noite. Fabiano Moraes, oi Camila, boa noite a todos. Estevão, deixa eu ver quem mais aqui. Nossa, tem muito... O pessoal repetindo alguma... teve travando um pouco, espero que tenha melhorado. Qualquer coisa vão falando aqui, tá? Ok. Certo, muito bem, vamos adiante. Agora com o Monique Papa Oficial. Ela vai falar para nós sobre Maria de Madalena, a segunda mulher da tríade, né, de mulheres que você está trazendo aqui para nosso bate-papo. Então, eu estou muito feliz por estar participando dessa segunda, né, conversa sobre essas três mulheres maravilhosas. Então, Monique, fique à vontade. Bora combinar a próxima para você estar aqui com a gente também para ver a próxima, hein? Então, só trazendo um pouquinho do porquê que eu estou trazendo essas mulheres aqui, né? A gente trouxe aí Joana de Cusa, hoje nós estamos trazendo Maria de Magdala, Maria de Madalena, né? Como vocês acharem melhor aí a descrição. Mas por que nós estamos trazendo essas mulheres? Justamente porque nós queremos resgatar essa força interior dessas mulheres, né? E relembrar até onde a gente tem aí a capacidade de chegar, né? O quanto essa nossa fé verdadeira em Deus, né? Nos faz ganhar forças para mudar, muitas vezes, as nossas questões, as nossas imperfeições. E hoje a gente vem falar sobre Maria de Magdala. Queria dar um overview geral de quem foi Maria de Magdala, e a gente vai entrar depois um pouquinho naquele diálogo entre ela e Jesus, que é sensacional, e aí eu vou descrever aqui realmente o diálogo que ocorre, justamente porque a gente não tem essa permissão de mudar o que Jesus fala, né? Então, a gente vai entrando nessa reflexão em cima do que ele vai trazendo. Então, quem foi Maria de Magdala? Ela nada mais foi do que uma mulher que gostava ali dos prazeres da vida, né, que vivia ali entre os patrícios, entre os romanos, naquela época ali, na grande e alta hierarquia de Roma. E dado que ela estava ali naquela situação, né, ela se aproveitava de todos esses prazeres, tinha uma beleza encantadora que de alguma forma hipnotizava esses romanos, né, e deixavam todos eles ali a seus pés, porém, no fundo, faltava alguma coisa para essa mulher, né? E o que ela começou a ouvir, né? Então começou a se ouvir rumores ali entre algumas pessoas sobre um tal do Messias, o Messias que conversava ali com pescadores, né? Que dialogava, que tinham ideias novas ali, que traziam essas ideias para pessoas sem discriminação, né? Para essas pessoas que realmente passavam ali pelo caminho dele, e aquilo começou a gerar uma certa curiosidade, né, de Maria de Magdala. E quando ela começou a ouvir esses rumores, o que ela pensou? Ela falou, poxa vida, será que isso aqui não é uma oportunidade para eu ter uma vida nova? Eu buscar algo diferente para mim? Né? E quantos de nós não passamos muitas vezes por isso, né? Aquele momento que você fala, será que eu estou fazendo melhor na minha vida? Será que esse caminho que eu estou conduzindo é o melhor caminho? E aí o que ela fez? Ela enfrentou ali todas as dificuldades que ela tinha, porque ela já tinha abandonado algumas pessoas em Cafarnaum, né? E aí ela pega uma barca
e vai encontrar com Jesus. E aí, naquele caminho que ela pega essa barca para encontrar com Jesus, na casa de Simão Pedro, ela vem ali relembrando todos os acontecimentos da vida dela. E ela lembra aquelas pessoas próximas, né, da família dela, que de alguma forma ela abandonou, que de alguma forma ela deixou, né, essas pessoas, e aí essas pessoas de alguma forma também a rejeitaram, e ela foi seguindo encontrando Jesus, para encontrar Jesus ali na casa de Simão Pedro. Naquele momento, né, ela foi seduzida ali pelas palavras de Jesus, e ao momento que ela chega ali na casa de Simão Pedro, por incrível que pareça, ele já esperava ali por ela, né? Então, quando ela chega na casa de Simão Pedro, Jesus já está ali esperando por ela, e como Jesus já tinha ali uma clara evidência de que ela chegaria, né, e de toda essa reflexão que ela vinha já fazendo no caminho, então vocês imaginem aí o potencial que Jesus tinha, né, de ler pensamentos, de ter essa clarividência e saber tudo que ela estava passando, né, esse momento de reflexão interna. Então, quando ela chega ali, ela conta, né, encontra Jesus e fala: mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. Desejava ser uma das suas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? E aí você já percebe nessa fala dela, né, uma certa preocupação com esse preconceito que ela vivenciava já na sociedade, né? E o mestre responde para ela, sondando já ali seus pensamentos, sabendo o que ela estava pensando, né? Ele responde: acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Caminha agora sobre a luz, porque o amor cobre uma multidão de pecados. E quantos de nós, né, muitas vezes olhamos para determinadas pessoas na nossa sociedade, assim como ela, né, passando por todo esse preconceito, e a gente não acredita que essa pessoa possa mudar, né? Então a gente olha, já julga ali, né, pela aparência, ou julga por esse pensamento, e não tem essa oportunidade aí de mudança. Então, ele já afirma, né, que ninguém pode ser condenado e não mudar. E Maria ainda acentuou, né? No entanto, Senhor, tenho amado e tenho sede de amor. Sim, o mundo viciou todas as fontes de retenção, e é imprescindível compreender que suas sendas da virtude têm que marcar por uma porta muito estreita, a porta da renúncia suprema de todos os bens do mundo. Aí está as luzes da redenção. É interessante quando ele traz isso, né, da porta estreita, e aí a gente relembra aqui, né, os nossos sentimentos, os nossos direcionamentos ao longo da vida, porque nós todos temos essa opção, né, de buscar a porta estreita ou buscar a porta larga, que é a porta das paixões, né, essa porta larga que é mais fácil de entrar, né, que é mais fácil de direcionar, que é aquilo que está todo mundo seguindo para a porta larga, né, então a gente vai muitas vezes naquele efeito manada, né, para a porta larga. E quem vai para a porta estreita é muito mais complicado, muito mais difícil. Então aqui ele já revela isso para ela. E aí, ansiosa, né, para compreender inteiramente esses ensinamentos de Jesus, ela ainda pergunta para Jesus: se o amor pelo sacrifício, somente pelo amor poderá saciar a sede que eu tenho nesse coração, né? Somente por esse sacrifício eu posso saciar a sede do coração. E aí Jesus faz Maria refletir sobre esse amor maternal. Então, nesse momento, ele fala o seguinte para ela: imagine, né, esses homens que muitas vezes travam batalhas, se eles não tivessem dentro do lar uma mãe, esse amor maternal de mãe, para cuidar de seus filhos, né, que são essas grandes cultivadoras do jardim da vida, que através do amor conseguem, né, de alguma forma, conduzir esses filhos para o caminho do bem. Mas aí Maria se recorda, né, que ela não pode ser mãe e chora copiosamente. Mas Jesus lhe assevera: e qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos da carne, ou a que consagrou pelo Espírito os filhos de outras mães? Ou seja, né, apesar dela não poder ali de alguma forma ter filho, doar esse amor que ela tinha, né, guardado ali, que ela tinha essa sede de doar esse amor, ele relembra que muitas vezes você não precisa ser mãe para doar esse amor, né, que muitas vezes você pode olhar para os seus irmãos, né, aqueles companheiros ali de jornada, os filhos de outras mães, com esse amor fraternal que a mãe tem para com seu filho. E aí Jesus assevera:
né, minto, e aí Simão Pedro, né, nesse momento, passa ali perto deles, né, e percebe ali Maria de Madalena, olha com um olhar ali congelante, com um olhar de recriminação, né, e ela percebe aquilo. Apesar dele não ter dito nada, ele passou com aquele olhar de preconceito. E aí ela se preocupa com isso e pergunta para Jesus, mas mestre, e se amanhã você me faltar, como é que vai ser isso, né? E aí ele responde, quanto ao futuro, como o infinito de suas percepções, é necessário que cada um tome a sua cruz, em busca da porta estreita da redenção, colocando acima de tudo a fidelidade a Deus e, em segundo lugar, a perfeita confiança em si mesmo. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente, ou seja, crer em Deus, né? E aí ela consegue entender esse recado, e ela absorve isso também muito rápido, né? Vocês vão perceber aqui pela continuidade da história, o quanto ela absorve esses ensinamentos. E aí Jesus é crucificado, né, ocorre todo o efeito aí da ressurreição de Jesus, né, acontece todos esses fatos históricos, e aí Maria de Magdala volta para Jerusalém, seguindo aí os passos dos apóstolos, né, com a intenção de segui-los, mas naquele momento, quando ela pede para participar, né, de toda essa divulgação do evangelho com os apóstolos, ela recebe uma recusa, então eles não aceitam Maria de Magdala ao lado deles para poder fazer essa divulgação do Evangelho de Jesus. Mas aí, nesse momento, ela relembra, né, desse caminho, dessa orientação de Jesus em relação à porta estreita, em pegar a sua cruz, tome a sua cruz e siga em frente, porque não ia ser fácil esse caminho. E aí, a partir do momento que ela percebe isso, ela fala, peraí, eu vou sozinha, eu não preciso deles, né? E aí ela toma a sua cruz e segue adiante. Em determinado momento, as pessoas começam a procurar Jesus, né, aquele Messias que todo mundo falava tanto, né, para poder buscar uma ajuda. E aí, em determinado momento, chega um grupo de leprosos procurando por Jesus e conseguem localizar a Maria de Magdala. Nesse momento, ela vê ali a oportunidade de ensinar, de passar todo aquele conhecimento do período que ela ficou ali ao lado de Jesus e contar como é que era esse grande mestre, né, quais eram os ensinamentos que ele trazia. E aí ela pega essa oportunidade e sai com esses leprosos para também fazer a divulgação aí do evangelho. Nesse período, né, que ela passa aí com esses leprosos, ela passa por uma série de momentos difíceis, angustiosos, né, então auxiliando esses irmãos com todo esse amor maternal que ela conseguiu entender através das poucas palavras que Jesus trouxe para ela. Só que em determinado momento, aquelas feridas dos leprosos iam consumindo Maria de Magdala. E aquela beleza exterior começou a passar de uma beleza exterior para uma beleza interior. Então, ela realmente consegue fazer ali uma transformação como ser humano, né, como espírito. E aí, em determinado momento, ela chega em Éfeso, já muito debilitada, e uma família que era cristã aceita ela na sua residência. Nesse momento, né, ela ali entre a vida e a morte, ela vê Jesus se aproximar. E no momento que ela vê Jesus se aproximar, ele fala o seguinte para ela: Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. Então vejam só a força dessa mulher, e a transformação principalmente, né, dessa mulher. Então, assim, essa reflexão que eu quis trazer aqui hoje era justamente para a gente pensar na força, não só das mulheres, mas na nossa força, né? Quando Jesus nos disse, vós sois deuses, né? E vocês podem se transformar, mudar, né? E absorver todo esse ensinamento, toda essa fé que nós temos aí em Deus e trazer essa fé para o nosso dia a dia, para que de alguma forma a gente possa garantir essa nossa transformação, né? Quanto nós temos a capacidade de nos transformar como seres humanos. E, principalmente, relembrar que nós não devemos ter preconceito para com os outros. E todos nós temos aí a capacidade de mudar. E eu queria trazer um trechinho também aqui da lei do amor, que está lá no Evangelho, para a gente relembrar esse amor maternal, né, que Jesus passou para Maria de Magdala, e ela absorveu tão
tão rapidamente. Muitas vezes a gente tem essa dificuldade de ter esse amor para com os nossos próximos. Imaginem vocês tendo amor com pessoas extremamente doentes, e esse amor tão profundo, que é esse amor maternal, de você dar a sua própria vida, né, com essa doença que pegou, né, Maria de Madalena, de uma forma que ela acabou desencarnando. E aí, lá no capítulo 11, existe a seguinte frase, eu queria deixar aqui só para finalizar, para a gente também não se estender muito. Feliz aquele que ultrapassa a sua humanidade. Ama com amplo amor seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como transportado para fora de si mesmo. E é o que aconteceu com Maria de Magdala. Ela conseguiu, de alguma forma, transportar esse amor para esses leprosos, que ela seguia em frente, ela caminhava, né, apesar de ela chegar ali num determinado momento, que era o momento propício do desencarne, porque ela já havia cumprido a tarefa dela, ela não sentia, ela não se desgastava, ela estava sempre ali firme e disponível para esses irmãos. Maravilha, maravilha. Poxa, as temáticas das mulheres do Evangelho, né? Todas essas figuras maravilhosas que trazem para a gente exemplos de continuidade, de perseverança e, acima de tudo, eu acho que as mulheres em geral, elas têm uma constituição fluídica, física, espiritual, uma carga de experiência, sei lá, inexplicável, que elas sabem depositar a energia certa no lugar certo com mais facilidade, né? Quando você mencionou assim que Maria de Madalena atendeu ao chamado com prontidão, ou seja, se deixou entender, né, se permitiu entender com a mente aberta o que Jesus estava propondo, não só lembra a nossa dificuldade, mas também o nosso interesse de entender B onde está escrito A, né? Isso chama muito a nossa atenção. Então ele passa uma mensagem direta e diz, olha, em vez de depositar essa sua energia na sexualidade, deposita essa energia na maternidade. Ou seja, transferência de energias, né? Como o Chico também, conta Divaldo Franco, viu? Como o Chico também aconselhou a Divaldo, olha, essa sexualidade que você está chamando de incontrolável, faça que nem eu. Conselho de Chico a Divaldo. Ore pedindo para que essa energia se transforme em psicografia. Ou seja, a gente pedindo forças, né, para poder continuar o nosso trabalho, realizar o nosso trabalho e não se deixando arrastar pelo mal, né? É muito interessante. Bem, gente, vocês que estão tentando assistir pelo YouTube, parece que nós estamos com um problema de transmissão lá. Eu fiz alguns testes aqui no meu celular e não está funcionando. Então, o conselho que eu dou é assistir no Facebook. Nós temos lá 3 canais transmitindo essa live, que é Espiritismo da Depressão, é assim mesmo que escreve, Espiritismo da Depressão, Meninas Espíritas, que é o canal da Carol Oliveira, e a Rai TV, que é a Rede Amigo Espírita TV, também lá no YouTube. Eu acho que também a conexão lá não está legal, porque pelo alguns comentários que eu vi aqui, mas pelo menos está funcionando, está pegando. Então, se ainda está travando, um pouquinho de paciência, vamos acreditar que o vídeo gravado depois fique numa melhor qualidade. Então, parte da fala de Monique que vocês não conseguiram assistir, vocês podem assistir depois no vídeo gravado, tá bom? Obrigado aí pela compreensão de vocês. Então, aqui o pessoal ainda comentando isso, mas também temos alguns comentários aqui, Monique, sobre a sua fala já. O Jorge, ele colocou aqui, acho que o amor da mulher é diferenciado, especial, profundo. Verdade, também penso pela mesma forma. Sim, se temos uma fagulha divina em nossos corações, também podemos fazer nossos milagres em nome do amor divino. Excelente, dona Olga, perfeito. Ok, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, enquanto isso, Camila ou Karen, gostaria de comentar alguma coisa sobre essa fala? Mulheres empoderadas, vamos lá. Eu ia comentar a última fala da Monique, que ela falou assim, vós sois deuses, né?
E vem a calhar com o que a minha mãe acabou de comentar aqui, da fagulha divina, né? A gente fala que nós temos a fagulha divina, um pedacinho de Deus dentro de nós, e eu vou além, eu falo, nós somos um pedaço de Deus, nós não temos um pedaço de Deus dentro de nós. E toda a história que a Monique narrou agora só mostra o quanto que nós temos condições, temos o poder de nos, através da resiliência, né, conseguir o que a gente quer, né? Seja se o desafio vem de nós mesmos ou de outro, né? No caso, ele veio de Jesus, o desafio, né? E ela conseguiu. Então, e como um amigo já me falou uma vez, a gente precisa ajudar o próximo, mas quem é o próximo mais próximo de nós? Somos nós mesmos. Então, a gente precisa primeiro vencer a si mesmo, né? Se superar, para depois conseguir ajudar o outro que está mais próximo de nós. Né? Eu achei sensacional a tua reflexão, Monique. Parabéns. Gente, eu sou suspeita porque eu sou apaixonada por esse capítulo do Lua Nova. É assim, nossa, é um divisor de águas, né? E eu acho legal que tanto Maria Madalena quanto Paulo de Tarso, para mim, eles têm isso em comum. Eles mostram que eles fizeram um giro de 360 graus e que é possível numa só existência, dependendo do quanto você quiser, dependendo do quanto você estiver disposto a renunciar. E isso é uma força para a gente no sentido de, não importa a sua trajetória até aqui, não importa os seus erros, as suas falhas, as suas quedas, não importa os que estão apontando o dedo e te julgando, não olhe mais para eles, não ligue mais para eles, reze por eles, que eles ainda não têm esse entendimento de que esse não é o caminho, mas se você agora conseguir olhar com outros olhos, treinar o olhar para os ensinamentos de Jesus, tudo vai ser diferente na sua vida e talvez no fim dessa existência você saia orgulhoso de si mesmo, sabendo que teve suas falhas, mas que você se esforçou e que você também tem os seus méritos. Então é lindo demais. Muito massa. Estou aqui ansioso agora, esperando a próxima mulher do Evangelho. Nós, para quem não viu, pode procurar lá no YouTube, Facebook, o nosso home office falando sobre Joana de Cusa, a primeira, tá? E hoje foi Maria de Madalena. A próxima será? Quem será, Maria? Maria Santíssima. Maria Santíssima, Mãe de Jesus. A melhor ficou por final, né? Exato. Não desmerecendo aos outros espíritos também, que é isso, por favor, deixe meu pé quieto durante a noite. Estarei tranquilo aqui enquanto aguardamos a próxima preleção sobre Maria Madalena. Ok, então vamos lá, não é? Para a nossa próxima temática agora com Camila Machado, né? Que vai falar sobre treinamento do olhar. Fique à vontade, Camila. Muito obrigada. Boa noite novamente a todos. E aí, pegando o gancho da Monique, que foi ótimo, nós vamos perceber isso, galera, que nós, enquanto encarnados, temos duas opções frente ao véu do esquecimento. Ou nós vamos olhar com um olhar totalmente material, voltado para essa existência, como se fosse isso, ponto e acabou. Ou vamos olhar com um olhar de espíritos imortais que somos. Perceber que essa vida é um instante na eternidade. Que por mais que esteja doendo, vai passar. Que por mais que esteja difícil, nós conseguimos. Porque não nos é dado um fardo maior do que possamos carregar. Que as perdas, na verdade, não são perdas, são ganhos. E os até logos são até logos e não adeus. A gente reencontra quem a gente ama, não existe injustiça. E olhando dessa forma, tudo se torna mais leve. É possível ser leve. É possível que não pese tanto, mas vai depender do nosso olhar. E então, a nossa reflexão de hoje é esse convite a que toda vez que estejamos passando por dificuldades, por momentos difíceis, que fazem parte dessa existência, do nosso momento evolutivo aí de provas e expiações ainda, é que lembremos disso, calma.
eu tô aqui desesperado, tá doendo. Mas calma, deixa eu pensar se eu tô olhando com os olhos da alma ou tô olhando com os olhos do corpo. Será que eu tô olhando, mas não tô enxergando? Será que eu tô ouvindo, mas não tô ouvindo? Será que eu tô fazendo, mas não tô fazendo? Pensando, sentindo. E aí é por isso que nós temos o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, que é da passagem não pôr a candeia debaixo do alqueire. E essa passagem eu amo, ela tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Nós vamos pensar, primeiro vamos tentar refletir sobre esse título, que ele já diz muito. E nós sabemos que, então, candeia é uma espécie de... é um utensílio de iluminação, utilizado ali com óleo para inflamar, geralmente utilizado no teto, pendurado com um prego. E a candeia... não, e o alqueire é uma espécie de cesta que era colocada nos animais, uma de cada lado, assim, presa no dorso, onde eles levavam os grãos, a carga. E aí, Jesus, nessa passagem, ele fala que não é para colocar esse alqueire tampando a candeia, que a candeia tem que estar no alto, iluminando a todos. Mas aí, então, os apóstolos perguntam para ele, em determinado momento, mas se é assim, por que você fala em parábolas? Porque isso dá uma dificultada, né? E aí a gente fica meio confuso às vezes. E aí, aqui no item 3, nós vamos ver que Jesus responde em determinado momento. É por isso que eles falam em parábolas. Porque eles, o pessoal que estava ali convivendo com Jesus, eles vendo, não veem. E ouvindo, não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: vós ouvireis com os ouvidos, e não entendereis. E vereis com os olhos, e não vereis. Porque o coração desse povo se faz pesado, e seus ouvidos se fazem tardos. E eles fecharam os seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos, que ouçam com os ouvidos, que entendam com o coração, e se convertam, e eu os sare. Então aqui ele diz literalmente que há muitos que ainda se negam a enxergar, se negam a ouvir, se negam a sentir, porque se eles se permitirem, eles serão sarados por Jesus, sarados pelos ensinamentos que ele nos deixou. O Espiritismo, a gente chama ele de Consolador prometido, e ele foi prometido por Jesus justamente por isso, porque ele ia vir e ia tirar toda essa parte aí que muita alegoria, figura de linguagem, para trazer a mensagem que ele desde sempre falou. E Kardec, quando comenta esses itens, essa passagem, ele fala que Jesus usava as parábolas porque ele tinha que tratar o povo daquela época como a gente faz com as crianças. Quando a gente quer falar com as crianças, a gente conta uma historinha, a gente fala tudo no diminutivo, e a gente tenta de qualquer forma trazer de um jeito alegórico para incitar a imaginação deles e que eles consigam realmente entender, consigam compenetrar, se ligar àquilo que está sendo falado. E para o povo daquela época era necessário ainda, era a única forma de que aquilo marcasse de alguma forma. Então era usada a cultura, era usado tudo que eles acreditavam e que eles usavam no dia a dia para que eles não se esquecessem. Mas tem um significado muito mais profundo. E a hora chegaria em que estaríamos mais evoluídos e aí sim seria o nosso momento. Então também o que ele quer dizer nessa passagem é o seguinte: muitas vezes nós, espíritas, por exemplo, quando conhecemos a doutrina, falamos, meu Deus, que presente, que maravilha. Todo mundo deveria ser espírita, todo mundo deveria ouvir um pouco, porque se as pessoas escutassem um pouquinho do que a gente está escutando, o mínimo que a gente sabe a vida delas mudaria. E aí a gente tem essa necessidade de querer convencer o outro, às vezes a qualquer custo, de impor a nossa verdade, porque são pessoas que a gente se importa, que a gente gosta, e que a gente pensa assim, só me ouve um pouquinho, você vai ver, presta atenção no que eu tô falando. E às vezes a gente fala uma coisa que, para nós, tocou o nosso coração. Mas quando nós passamos isso pro outro, o outro fica,
Legal. Acabou? É isso? E a gente fica, não, você tá prestando atenção, você ouviu o que eu acabei de falar? E parece que a pessoa não tá na mesma conversa que você. Não é possível que aquilo não arrepiou cada pelo do corpo dela, que aquilo não fez ela sentir que ela estava levitando. Então, cada um tem o seu momento. E não adianta nós forçarmos. Ou seja, nós vamos sim colocar a candeia no alto. Levar o conhecimento, falar de Jesus, falar de Deus, o quanto pudermos, mas vamos aceitar aqueles que ainda não estiverem no seu momento. E principalmente, mais do que falar, mais do que divulgar, nós vamos tentar internalizar isso para as nossas vidas. Porque hora ou outra chega o nosso momento de provação, de dificuldade, e muitas vezes aquilo que a gente tem muita facilidade em falar na hora de colocar em prática. Então aqui não tem ninguém perfeito, às vezes a gente pode ficar com essa impressão dos oradores espíritas, que eles passam para a gente uma imagem de que eles já conseguem fazer aquilo que eles falam, porque eles falam com tanta naturalidade, só que não, é todo mundo aqui imperfeito, tentando acertar, tem dias melhores, tem dias piores, e o que importa é que continuemos tentando, que sejamos esforçados. Não se espera a perfeição de nós ainda no estágio que estamos, somente esforço. E aí é por isso que Kardec, comentando, e eu marquei alguns trechos, ele fala, para com o povo, como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não se encontram desenvolvidas, todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência de quem o recebe, porque há pessoas que uma luz muito viva pode ofuscar sem esclarecer. E eu acho essa parte linda, porque nós vamos realmente imaginar, sabe quando a gente olha para o sol? E a primeira reação nossa é fechar os olhos, dói os olhos, a gente sabe até que faz mal, né? Então nós ainda não estamos preparados para isso. E por mais que seja uma luz maravilhosa, pura luz, ainda não é o nosso momento para isso. Agora, a mesma coisa acontece com as pessoas que às vezes a gente quer clarear com os ensinamentos que a doutrina traz, por exemplo, e a pessoa não está pronta. Aquilo, ao invés de iluminar, vai ofuscar. Então a gente vai lembrar disso para ter mais paciência, para esperar, porque Kardec fala, a sementeira lançada à terra, fora do tempo, não produz. Chegado a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram em si mesmos a luz viva. A obscuridade lhes pesa. E aí, também pegando o gancho do que a gente falou, da centelha divina, todos nós temos essa centelha divina, então todos nós somos propensos para o bem. E caminhar no mal dói, pesa. Hora ou outra, a gente não aguenta mais, a gente se cansa, a gente sofre, percebe, não é por aqui. Então, é inevitável que sigamos um dia o caminho do bem. Então, a gente não precisa se preocupar com aqueles que estão insistindo no erro. Temos que estar ali disponíveis para dar bons conselhos, para oferecer ajuda, para consolar, mas deixando e entendendo que eles têm que viver por si sós, que nós não podemos viver por eles, que nós não podemos implementar as ideias nas cabeças deles, porque tem que ser algo natural, tem que germinar. Então, no momento certo, a terra vai estar propícia para isso. E aí, ele finaliza com uma frase linda que ele fala assim: sem a luz da razão, a fé se enfraquece. E aí, então, nós só vamos conseguir passar pelo crivo da razão também no nosso momento. Enquanto a gente quiser fechar os olhos, não enxergar, nós vamos ter motivos para questionar tudo, mesmo não estando tão certo assim. Então, também não adianta a gente tentar provar por A mais B. Não, porque a ciência, a filosofia também não, sabe? Não adianta. Uma hora ou outra, eles vão perceber que nós estamos aliados, sim, à razão. Só que a pessoa tem que querer, ela tem que estar enxergando. E aí chega o nosso momento, a nossa vida, a nossa existência atual, em que nós, às vezes, nos perdemos muito olhando para os lados, apontando os dedos, querendo ver quem está fazendo, quem não está fazendo, quem está falando isso, e a gente? Né? E nós, o que nós estamos fazendo? Estamos realmente olhando para a vida, para os desafios, com esse olhar de espíritos imortais? Porque o segredo está aí, a leveza vai estar aí. E nós vamos ver essa passagem aqui no livro Os Mensageiros, que é a psicografia do Chico e a autoria do André Luiz. Em determinado momento, eles estão conversando, ele e Tobias, André Luiz e Tobias. E Tobias está falando sobre os médiuns que reencarnam ou estão ali na fila do reencarne, na programação para isso, mas que muitos falham. E ele vai explicar por quê para o André Luiz. E ele diz assim: raros triunfam,
porque quase todos estão ligados a extenso pretérito de erros criminosos que nos deformam a personalidade. Ou seja, não tem ninguém perfeito aqui, tá todo mundo com vários débitos ali na mochila, e às vezes nós nos prendemos a essas más tendências e deixamos que elas nos dominem. Ou seja, todos nós estamos na mesma situação, cada um com os seus erros, com as suas vivências, mas elas não estão nos obrigando a sermos o que fomos ontem. Nós temos ainda a oportunidade, a bênção do hoje. E o que vamos fazer com isso? Vamos deixar que elas nos vençam e que elas ditem o nosso caminho, ou nós vamos fazer diferente? Porque ele diz, em cada novo ciclo de empreendimentos carnais, acreditamos muito mais nas tendências inferiores do passado que nas possibilidades divinas do presente, complicando sempre o futuro. A gente sempre se coloca para baixo, o que o outro consegue a gente não consegue, a gente vê possibilidades no outro e só fracasso, né, gente? Parece que a gente esquece das nossas possibilidades, dos nossos potenciais. E aí que vem a espiritualidade, os nossos mentores que estão ali o tempo todo, sussurrando nos nossos ouvidos. Você consegue! Você é muito mais forte do que você imagina. Levanta, enfrenta, que você vai olhar para trás amanhã orgulhoso de si mesmo, pensando, ainda bem que eu tentei, porque não é que eu conseguia? E aí Tobias continua, é desse modo que prosseguimos por lá, agarrados ao mal e esquecidos ao bem, ou seja, chegamos aqui, reencarnamos, não lembramos de nada, ao invés de fazer o que a gente se comprometeu, a gente faz o que? Se agarra ao mal, às nossas más tendências, e esquecemos do bem. E ele diz, chegando por vezes ao disparate de interpretar dificuldades como punições. Quando todo obstáculo traduz oportunidade verdadeiramente preciosa. Então, vamos repetir essa frase. Ele diz que as dificuldades não são punições. Muito pelo contrário, são oportunidades preciosas aos que tenham olhos de ver. E aí o próprio Tobias fala dos olhos de ver. Então, se nós tivermos esses olhos de ver, vamos então perceber, não, isso aqui que está acontecendo na minha vida neste momento não é uma dificuldade, é uma oportunidade. Nós vamos mudar o nosso vocabulário, porque até na palavra tem sentimento, tem carga energética. Então a gente já muda a palavra para depois conseguir realmente sentir. E é com o tempo, ou seja, aqui é a fórmula. Não queremos dizer que é fácil, que depois de ouvir isso aqui, a gente vai falar, opa, agora então, nunca mais vou sofrer, nada vai pesar. Não, óbvio que não. Mas que a gente pelo menos lembre disso que foi falado hoje e pense, hoje eu vou tentar. E talvez doa um pouco menos, talvez seja um pouco menos difícil. E de grão em grão, de passo em passo, nós vamos chegar lá. Porque o que importa é não pararmos, é não estagnarmos, é não desistirmos. Há um dia lindo esperando por nós no amanhã. E o amanhã, ele tem um significado muito mais amplo quando pensamos com o olhar e quando enxergamos com o olhar de espíritos imortais. Então, o que é o hoje? Esse piscar de olhos, esse cair de um raio frente à eternidade. E hoje, tudo que estamos passando, amanhã vai fazer todo sentido. E nós vamos pensar, ainda bem que eu não desisti. Porque se hoje eu sou o que sou, é por todas as dificuldades, por todos aqueles momentos tensos que eu achei que não ia conseguir, mas que eu passei. Somos construções de momentos difíceis. Os anjos, o Haroldo fala muito isso nas palestras dele, e eu amo que ele fala assim que os anjos, os arcanjos, eles não são feitos de vidro, eles são feitos de adamantio, que é impossível partir. Então, se nós formos frágeis, se qualquer coisa que acontecer, nós nos entreguemos, então já percebemos que estamos ali distantes da onde os arcanjos chegaram, porque para chegar lá, para chegar com essa robustez, para estar ali sem se deixar agredir por nada, eles precisaram passar por todo esse processo, se moldar para chegar a esse tipo de material que é o adamantio. E todos nós vamos chegar lá. Um dia seremos incorruptíveis,
um dia não mais cairemos, não mais falharemos, mas até lá, o que se espera de nós? Esforço. E aí, o que eu desejo para todos nós nessa noite é confiança, é força, é esperança. Para os dias difíceis que chegam de repente, quando menos esperamos, que se estendem por tempos diferentes entre cada um de nós, mas que quando eles chegarem e se eles estiverem acontecendo agora, que tenhamos força, esperança, que já diz Emmanuel que é saber esperar. Porque quem olha com os olhos do Espírito sabe esperar, porque sabe que aqui é um momento, não é a nossa realidade. Nós estamos, eu estou Camila, a Monique está Monique, a Karen está Karen, o Jardel está Jardel, mas nós não somos, nós somos muitas e ainda seremos muitas. Essa será uma parte de nós. Tomara que nos orgulhemos de quem fomos, do quanto nos esforçamos. Ainda dá tempo, nunca é tarde. Obrigada. Maravilha, criatura, o que foi isso, hein? Inspirado. Né? Não, eu sou suspeito, né? Quando o assunto é esses processos que envolvem autodescobrimento, autoconhecimento, porque eu acho que ainda não encontrei outra versão de alguém que pese tanto na mesma tecla, tão quanto eu, né? Que é o tema da minha vida, eu fico falando sempre isso, porque são coisas que eu estou estudando profundamente. Que essa questão sobre o eu que necessita treinar as energias que possui, né? E você falou de uma energia muito importante, que é o olhar. E no decorrer da sua fala, me lembrei de um fato que é, assim, incontestável. Nem sempre a verdade é aquela que se vê, não é verdade? Porque lembremos de Jesus quando disse a Tomé: olha, Tomé, feliz daquele que nunca viu. Bem-aventurado você que precisou ver para crer, mas feliz daquele que crê sem que nunca tenha visto. Então, assim, ter a percepção espiritual da vida é ter como base essa necessidade de enxergar a vida, não tomando como a coisa mais importante do mundo o olhar com os olhos da carne, né? Karen, Monique, gostaria de falar alguma coisa sobre essa fala maravilhosa de Camila Machado? Por favor, Monique. Primeiro, parabéns, foi maravilhoso mesmo. E começou a passar um filme na minha cabeça de ou vários outros links aqui em relação a tudo que você falou. Eu fiquei pensando muito na nossa verdade, né? Então, nós temos a nossa verdade, cada um tem a sua. E quando você falou do cada um ao seu momento, né, exatamente isso. Quantos de nós muitas vezes tentamos convencer alguém de que a doutrina espírita, existe vida futura, e muitas vezes a gente desrespeita o momento de cada um, e principalmente muitas pessoas que têm muita fé, não acreditam no espiritismo, mas têm muita fé, e a gente fica tentando convencer eles de virar espíritas. Muitas vezes a gente, com essa candeia, a gente ilumina tanto que a gente tira o chão, a base dessa pessoa, dessa fé em Deus, né, e muitas vezes ela está seguindo um caminho reto, só não chegou o momento dela de ter essa revelação. Então, tanto que é importante a gente não forçar esse momento e sempre estar ali disponível, né, no momento que a pessoa tiver interesse, quer me perguntar, a gente fala assim, mas não forçar essa situação, porque senão a gente tira essa base, né, essa fé verdadeira que muitas vezes a pessoa tem em uma outra religião, em uma outra doutrina, e muitas vezes até aqueles ateus, né, que não acreditam em Deus, mas que estão seguindo um caminho reto, tem preceitos morais, tem ética na sua convivência, e às vezes a gente quer transformar a pessoa e mudar o outro, e a gente não tem essa condição. Né? Perfeito. Karen? Queria falar alguma coisa, não? Não, só parabenizar a Camila, ela explana muito. Primeira vez que eu te escuto aqui no home office, na verdade, e eu amei, assim, a tua explanação, a tua desenvoltura para explicar e tentar se aproximar das pessoas, porque todos nós passamos por isso e vivemos aqui nesse planeta, né, passando por várias dificuldades e exatamente como tu falou, nós somos hoje tudo que nós já vivemos, tanto os momentos felizes quanto os momentos mais difíceis, né? E a gente tem que perseverar, tem que confiar em nós mesmos, né?
Foi maravilhoso a tua explanação. Muito obrigada. A gente sabe que nada é nosso, né? Que tudo vem do alto. O elogio é saber que somos bons instrumentos. Ponto e acabou. Não, mas convenhamos, né? Estamos aqui todos nos esforçando, estudando, né? Criando um tempo para explanar, doando também nosso tempo. Então, nós merecemos, todos nós, o Jardel, tu, a Monique e tantos outros que vêm aqui nos outros dias, né? Merecem os parabéns também, né? Por estudarem, por parar um tempinho ali para se dedicar a pegar um estudo e ensinar outra pessoa, para abrir os olhos de outra pessoa, pelo menos mostrar o seu ponto de vista, né? E nessa hora a gente fica presenteado, né? Porque as bênçãos que caem durante o estudo, né? O quanto a gente se ilumina também. Então, assim, todo mundo ganha, ninguém perde. Todo mundo ganha, exatamente. E isso que vocês estavam falando, né? Tanto o Jardel, a Monique, a Karen, também da questão do ponto de vista. Porque isso é muito importante. Tem um item no Evangelho do Espiritismo que trata do ponto de vista, mostrando que só quem tem todos os pontos de vista é Deus. E nós, ao julgarmos uma situação, estamos olhando somente pelo nosso. E é muito mais complexo do que isso. Quando nós lemos as obras espíritas, né, e vemos ali o desenrolar das coisas, o que justifica a pessoa ser assim, assado, sentir dessa forma, todo o passado que ela tem, ou então os motivos pelos quais ela está agindo daquela forma, nós começamos a pensar, poxa, eu vou julgar menos, então, aqui, né, no meu dia a dia, as pessoas, porque eu não estou vendo de todos os pontos de vista. E talvez para mim pareça muito que é errado, mas talvez não seja. Quem somos nós para dizer se o outro está errado, se está certo, se é o momento certo, se não é, o que ele deveria fazer? Nós vamos confiar que Deus, que está vendo de todos os pontos de vista, e a sua lei ali de causa e efeito, de justiça, vai se dar. Então, que a gente julgue menos e né, se dê mais as mãos, se ajude, porque a gente está aqui para isso, é para se ajudar e não para julgar. Bem lembrado, recado dado. Vamos ver o que os nossos telespectadores estão comentando aqui. Bem, a Olga trouxe uma coisa muito legal. E o importante é colocar as consciências em prática. Buscar, aprender é uma coisa, mas colocar em prática os ensinamentos é mais difícil, mas também o mais importante, né? O Jorge também trouxe um comentário interessante. O conhecimento que a doutrina espírita nos traz é a maior riqueza, aquela que ninguém rouba, que nos traz uma menor dependência de Deus e nos torna seus colaboradores ativos. Muito legal, gente, pelo comentário. Obrigado pelo comentário de vocês. Muito legal essas colocações. E assim, já caminhando aqui para a gente finalizar, gostaria de deixar somente um link que eu percebi interessante entre esses 3 assuntos que vocês maravilhosamente trouxeram aqui, tá? Bem, primeiro, Camila trouxe um elemento ficcional que faz uma ponte direta sobre os assuntos ficcionais que nós tratamos indiretamente na fala de Karen Bevonese. Você falou de adamantium, né? Que é uma tecnologia que não existe, aliás, existe no universo dos quadrinhos, né? Wolverine, coitado, ele foi revestido disso, um drama da vida dele foi ter os ossos, né, revestidos por esse metal super duro, super resistente, que nem o diamante é capaz de quebrar. Então, quando você fala assim, treinar o olhar para perceber que os espíritos superiores, né, as sociedades cósmicas que discutimos na fala de Karen, não são feitos de cristal e sim são feitos de adamantium, que é resultado desse processo de evolução, de esforço que nós vamos empregando em nossas vidas para poder depositar as energias, nossas energias, no lugar certo, na hora certa, tal como Maria de Madalena, Maria de Magdala fez, né? Ou seja, percebeu, ou se permitiu olhar o mundo de uma forma diferente, atendendo a uma proposta de Jesus, que é a proposta do Evangelho de olhar o mundo à nossa volta, utilizando o ponto de vista espiritual, acima de tudo. Então, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso, a partir deste momento, terminar dessa live, começar a treinar esse olhar,
para olhar a sociedade cósmica com um outro ponto de vista, e entender que nós todos somos filhos de Deus, o que me impede de fazer isso? Será que não nos falta um pouco desse esforço que Maria de Magdala empenhou e empregou? Abrir mão de tudo que você acha que é correto, de tudo que você acha que é certo, como Jesus pediu ao mancebo rico, abra mão de tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. Abrir mão também das ideias fixas, abrir mão dos achismos, para poder entender que existe muito mais coisas entre o céu e a terra do que eu posso imaginar, que eu estou sim sujeito à vontade de Deus, e como Jorge colocou aqui, somos colaboradores da construção desse reino de amor e paz, como cita Amélia Rodrigues. O que é que me impede de fazer isso? Vai para dentro. Segue o conselho de Jesus, entra no teu quarto, fecha a porta, entregue a Deus, converse com Ele. Verifique lá o que é que está faltando, o que é que me impede de crescer, de evoluir, de ser como Maria de Magdala, de ser como Joana de Cusa, de ser tanto como os outros espíritos de escola, super reconhecidos hoje, justamente por terem empenhado energia corretamente. O que é que me impede? E a partir do momento em que você descobrir essas barreiras, você terá todas as condições de se libertar delas. Estará realizando o autodescobrimento, citado por Joana de Ângeles. Autodescobrir essas barreiras, essas limitações. Olha para dentro. Precisa procurar aqui fora, não. 5 maneiras para fazer não sei o quê, 4 maneiras de não sei o quê. Não precisa nada disso, não. Vai para dentro e olha o que é que existe em mim que me afasta desse modelo e guia que se chama Jesus. Tá bom? Então, Camila Machado, considerações finais, por favor. Olha, meu filho, parabéns, amei esse link que você fez, falou bonito e tocou nossos corações. Obrigada, porque foi assim a conclusão ideal, meu Deus, assim, perfeito. Esse time aqui deu bom, hein, gente? E aí, é isso, pessoal. Agradecer muito a presença de cada um de vocês, a conexão aqui de corações, de energias para esse momento, que as energias que foram geradas com essas reflexões recaiam sobre nós, nossas famílias, nossos lares, nossos amigos, a todos aqueles que estão precisando neste momento, que estão olhando para o alto e pedindo, né, implorando por um sinal que eles possam sentir esse amor que nunca falta, essa presença que sempre esteve ali, e que chegue também a todos os nossos inimigos, os nossos desafetos, para que esses laços possam ir se desfazendo cada vez mais. Então, agradecer a honra de ter estado aqui com a Monique, com a Karen, com o Jardel, foi ótimo. Essa noite foi realmente iluminada e só gratidão, transbordando. Monique Papa, considerações finais. Eu queria agradecer, gente, a oportunidade de estar aqui com você de novo, Jardel, né? A gente está aí fazendo uma duplinha, alguns home offices aí na sequência. Camila, Karen, amei o trabalho de vocês, que eu não conhecia, acompanhava a Camila nas redes sociais, mas a Karen mesmo eu não conhecia, maravilhosa. E agradecer a todos que estão aí com a gente, pedir desculpas por se houve alguma falha técnica aí, mas que quem não conseguiu assistir, assista depois, né, que vai ficar gravado. E é isso, contem com a gente aí e sigam o Monique Papa Oficial, que estamos aí fazendo uma reflexão todo dia, 8 horas da manhã, né, trazendo ensinamentos de Emmanuel, do livro Religião dos Espíritos. Então, quem tiver interesse, estamos aí começando o nosso dia com essa, né, com as minhas lamparinas aí, que trazem essa luz, viu, Camila? Como você comentou aqui da candeia, as minhas lamparinas estão sempre lá dando força para a gente seguir em frente e continuar. Então é isso. Obrigada, gente. Karen Bevanese. Pessoal, só gratidão tenho a vocês. Eu acho que, como se diz hoje, deu match, né? Esse quarteto aí, achei muito bacana o teu fechamento, Jardel. Acho que a gente consegue fazer todos os estudos fluírem, né? Todas as exposições fluírem, assim. Uma vai complementando a outra, e isso é muito bacana. Gostei muito de estar essa noite com vocês, e me convidem mais para esse quarteto, curti bastante.
Vou convidar vocês para irem acessar a Revele, revele.com.br. Para quem não conhece, é um clube espírita, né, que a gente criou com muito carinho para poder divulgar as obras do cinema espírita, tanto filmes como documentários, curtas-metragens, que existem muitos por aí, inclusive curtas-metragens que são feitos com muito esforço de gente que se une, né, para tentar fazer aí arte espírita, e a gente ajuda essas pessoas também. Então vão lá, conheçam. A gente tem uma plataforma de streaming, temos uma caixinha, a gente gosta de falar que é uma box, Revele Box, né, com produtos espíritas. É uma forma também de atrair o público jovem, né? Então conheçam lá revele.com.br, nos sigam aqui no Instagram, Revele App, e estamos aí. Obrigada pela oportunidade essa noite e agradeço a todos que estão nos assistindo. Muito bem, então, eu agradeço a vocês pela presença, vocês que nos assistiram hoje, participaram das nossas reflexões, dos nossos estudos. Camila Machado, muito obrigado. Monique Papa, Karen Bevonese, e assim, gente, um forte abraço no coração de vocês. Fiquei muito feliz com o trabalho de hoje. Esperamos vocês amanhã, neste mesmo horário, 9 horas da noite. Não esqueçam, de segunda a sexta, Home Office Espírita, aqui na Rede Amigo Espírita TV, no canal Meninas Espíritas, Aprendizes do Evangelho, Espiritismo da Depressão, Facebook, YouTube. Então, assim, diferentes lugares, falando o mesmo conteúdo, levando o amor, levando o Espiritismo Consolador a todos os corações, tá bom? Então, muito obrigado, muita paz, um beijo na testa de todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Gostaria de aprender mais sobre a doutrina espírita? Sim, mas de forma organizada e sistematizada. Baixe o aplicativo Kardec Play no Google Store ou App Store e se inscreva. Cosme Massi e o IDEAC esperam por você.